A Copa do Mundo tá rolando, mas a Série B não para. E hoje tivemos jogos dos times goianos. E o primeiro que entrou em campo foi justamente o Goiás, visitando o Atlético. E olha, um jogo onde o Atlético tomou o resultado como uma derrota e o Goiás pode encarar esse empate como uma vitória. As duas equipes ficaram no 1 a 1 e contaram bastante com a individualidade nos gols. Porém, o Goiás deixou alguns pontos muito específicos para serem comentados, enquanto o Atlético foi muito bem jogando em casa, mas também tem lá seus deméritos. Vou comentar tudo que aconteceu na partida, vou explicar como foi esse empate, que pro Goiás foi até positivo, ponto fora de casa, pro Atlético talvez nem tanto, mas tudo isso vai ficar bem especificado depois da vinheta. Vamos de novo. Fala aí, seus torcedores que contam com a individualidade. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já peço que deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam a análise assim como você. Comenta no final do vídeo, deixa seu comentário, coloca sua opinião, sua análise sobre o jogo, sobre o vídeo. Fique à vontade, participe aqui nos comentários. Com educação eu respondo todos. Às vezes demora um pouquinho, tá? Mas eu respondo todos os comentários. Então participe aí embaixo. Além disso, eu peço que você clique no botão hypar quando aparecer pra você. Você deixando o like, o botão hypar aparece logo na sequência. E aí clicando ajuda muito, não custa nada, tá? E ajuda muito. E ainda tem uma gamificação aí na plataforma pra você. Você vai receber umas notificações conforme vai hypando os seus canais preferidos. É bem bacana, bem divertido. Faça isso que ainda ajuda o canal também. E eu deixo algumas dicas pra você. Uma delas é pra você dar uma olhada nos produtos que estão aparecendo aqui embaixo. São relacionados aos times que estão analisados aqui. O Atlético, o Goiás. Você vai ter alguns produtos, mimos, canecas, presentes, camisas. Tem tudo por aqui. Se você quiser adquirir alguma coisa dos times, basta você comprar por esses links. Além de comprar em preços muito legais, você ainda ajuda o canal. E outras formas de você apoiar o canal também são, a primeira, através do QR Code que tá aqui do lado, que você escaneando no seu celular, você pode enviar qualquer valor ao canal. E isso apoia muito o nosso trabalho, é o que mantém esse canal funcionando, pra ser bem franco. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão mandando aí o Pix, que estão apoiando o nosso canal. Você sempre tá aqui participando e ajuda muito a nós continuarmos o nosso trabalho. E outro grupo que ajuda muito também, que você pode fazer parte, é o grupo de membros. Basta você se tornar membro do canal. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo, assine o canal e você tem uma série de benefícios. Principalmente agora, na época da Copa, você vai ver que tem muitos benefícios que eu vou comentar no final do vídeo. Então fica aí até o final pra você conferir. Beleza? Sem delongas, escalações aqui na tela, começando pelo visitante, que é o Goiás. Goiás que vem de uma derrota acachapante. Um 4 a 0 em casa, assim, com requintes de crueldade, poderia ter sido até mais, uma derrota que foi um tapa na cara do torcedor, sabe? E assim, é uma derrota que deveria mudar muitas coisas no Goiás. Porém, no momento, o Goiás não tem muito o que mudar. Muitos dos seus meias estão lesionados ou sem condições de jogo. Um deles voltou, que é o Lucas Rodrigues, que não estava contundido, tinha sido convocado para a seleção sub-20. Acho que é sub-20, né, se não me engano. Mas enfim, ele tinha sido convocado para a seleção e volta a estar à disposição do técnico Daniel Paulista e vem para o meio, com mais outros dois volantes, o Juninho e o Felipe Machado. Na frente, como meia, apenas o Lucas Lima, municiando o Wesley Garcia, que volta a ser titular, e o Cadu, no lugar do Anselmo Ramon. E visitando o Atlético, do técnico Alex, que é uma equipe que... ela é uma equipe curiosa. O Atlético, ele é um time que joga com o Alex, geralmente com 3 zagueiros, uma equipe que abre muito o meio de campo, se lança com facilidade ao ataque, e costuma ser bastante efetivo. Uma equipe que é realmente... ela surpreende quando enfrenta os adversários. Traz ali bons jogadores à frente. E detalhe, o Atlético não tem o seu melhor jogador, na minha opinião, que é o Ronaldo Tavares, que tá lesionado e sabe-se Deus quando volta. Mesmo assim, vem fazendo uma campanha até equilibrada nessa Série B. E mostrou muito disso logo de saída no começo do jogo, porque os primeiros 45 minutos do jogo são basicamente o Atlético tendo a posse de bola e o Goiás abusando da bola longa. Só isso que nós tivemos no primeiro tempo. Chances reais de gol nós só tivemos no final do jogo, e eu vou comentar dela daqui a pouco. Porque o Atlético até tinha o volume, até tinha a posse, até tinha o controle, mas não tinha criação de jogadas. Faltava aquela bola final ali, aquele terço final. O último passe, um cruzamento melhor, faltava alguma coisa assim. As poucas chegadas não foram perigosas e o Thiago Rodrigues conseguiu lidar muito bem. Já o Goiás, nada de criatividade, zero. O Wesley Garcia correndo atrás da bola, o Cadu isolado, um meio de campo muito recuado, inclusive com o Felipe Machado voltando entre os zagueiros, formando uma linha de 5, e só.
Assim, cara, o Goiás tava num nível de pouca criatividade que eu quase não vi o Lucas Lima. Ele caiu um pouco mais pelo lado direito, quase formando uma linha de 3 na frente com o Wesley à esquerda e o Cadu, mas, cara, não jogava, porque não tinha alguém pra aparecer. O Lucas Rodrigues muito sobrecarregado na marcação do meio de campo, porque o Juninho, nulo. O Juninho muito nulo no que diz respeito a posicionamento, sabe? Cara, não entendi essa escalação, acho inclusive errada. Talvez devesse ter sido pensado, por exemplo, mesmo com essas peças em campo, avançar um pouco mais um dos dois, ou o Juninho ou o próprio Lucas Rodrigues, pra você ter alguém com quem trabalhar o 4-4-2, porque o Lucas Lima sozinho fica sobrecarregado e pouco apareceu. Mesmo assim, cara, curiosamente, o gol sai nessas tentativas de jogada do Goiás de chutão. Um lançamento que vem do campo defensivo, o Wesley Garcia sai de antes da linha de meio de campo. O zagueiro do Atlético tentou cortar, ele praticamente deu uma assistência ao Wesley Garcia, que sai diante do goleiro, dribla ele e empurra pras redes, fazendo 1-0 praticamente no último minuto do primeiro tempo. O que era um placarzaço pro Goiás, pela pouca ou quase nula criação de jogadas que o Goiás teve no primeiro tempo. O Goiás não fazia nada. E assim, mesmo assim, saiu ganhando o primeiro tempo e olha, um balde de água fria no Atlético, que ficou mais gelado ainda no começo do segundo tempo, porque vieram do intervalo, não lembro se o Atlético mudou, não lembro se teve mudanças, mas o que aconteceu foi que no primeiro minuto de jogo, dentro da área, o Atlético sai numa jogada em velocidade ali pelo lado esquerdo, consegue infiltrar na área, e o Juninho dá um carrinho, assim, eu vou ser bem direto com vocês sobre isso, tá? O carrinho que o Juninho deu no jogador do Atlético, ele pode até não ter sido falta. Assim, como se diz, ele pode até não ter encostado no jogador de um contato faltoso, vamos dizer assim, sabe? Porque pelo que me pareceu, quando ele dá o carrinho, ele toca a bola que bate na perna do jogador do Atlético, vai pra fora, e o jogador, por conta de estar naquele movimento, e o Juninho naquela passagem por baixo, acaba sendo derrubado. Agora, mesmo que não tenha sido um toque que fosse de fato faltoso, esse carrinho, por si só, já é falta. Porque ele é uma chegada temerária. É um carrinho que você dá, que mesmo não tocando o adversário, pode ser muito perigoso num momento desse. Porque se toca, existe um sério risco de machucar o adversário. Então, fora da área, o juiz marca esse tipo de carrinho. Mesmo quando não há o toque mais duro, mais grave no jogador. E dentro da área ele vai dar também. É óbvio que ele ia marcar. E o Juninho deu esse carrinho e me surpreende muito, cara. Porque ele é um jogador experiente. Ele é um jogador com seus 30 e tantos anos já. Acho que é 38, 39, não lembro. Cara, é um tipo de lance que você não vê, não acredita que um jogador dessa idade vai fazer dentro da área. Mas ele fez. E o juiz marcou o pênalti. Que seria um excelente lance pro Atlético sair na frente, empatar logo na saída do segundo tempo, que começaria o segundo tempo pegando fogo, e aí mantendo aquele primeiro tempo que ele fez, quem sabe pudesse buscar uma vitória. Só que na cobrança, o Thiago Rodrigues defende a bola, vamos combinar, uma bola meia altura no canto direito, daquele tipo que o goleiro adora, mas todo o mérito do mundo é o Thiago Rodrigues, né, por conta da defesa. E, cara, uma defesa que, em teoria, deveria inflamar o Goiás e dar aquele banho de água fria no Atlético. Só que não foi isso que eu vi. O que eu vi foi o Atlético continuar sendo um time mais incisivo, mais perseguidor, mais buscando o gol. E o Goiás, mesmo com algumas mudanças no segundo tempo, como a entrada do Anselmo Ramon e do Jean Carlos, cara, pobre. Sabe, tá sentindo muito mesmo a falta de GG, Lourenço, muito, cara. E o Brian, que entrou também no segundo tempo, pouco acrescentou nessa partida. Mas vamos combinar que tivemos alguns fatos antes de tudo isso. Primeiro, o belo gol do Atlético, uma finalização de fora da área, livre de marcação, o que me impressiona, porque o Goiás estava com 3 volantes. Mesmo assim, a entrada da área estava lá, um buraco pro jogador do Atlético finalizar e fazer o gol de fora da área, um belíssimo gol, inclusive. 1-1, o que era muito mais justo do que o placar de vitória esmeraldina. Pouco depois, eu não lembro se foi antes ou se foi depois, acredito que tenha sido antes, não lembro. Houve a expulsão do jogador do Atlético. Não, foi depois, a expulsão foi depois. Houve a expulsão do jogador do Atlético, o Jota, que ele chegou chutando a bola assim, mas deixou o pé e acerta a altura da coxa ali do jogador do Goiás. Acho que foi até o próprio Juninho, não me lembro quem foi, mas enfim. O jogador do Atlético chegou de forma muito temerária. É aquele chutão pra frente que ele deixa o pé. E nenhum juiz ia deixar passar aquilo. O juiz, no campo, ele deu amarelo, o VAR chamou, e aí ele viu com mais detalhes, e ali, cara, não tem o que se questionar, tá? É um cartão vermelho mais do que justo. Um pé quase na altura dos Países Baixos ali, né, do jogador do Goiás. Cartão vermelho, e o Atlético ficando com 1 a menos. Só que quem pensa que o Goiás cresceu por conta disso,
Não foi o que aconteceu. O Goiás teve mais posse de bola. Teve um pouco mais de posse de bola, mas eu não tenho memória de um lance. Eu não tenho memória de um lance perigoso do Goiás no segundo tempo. Não tenho. Pode até ter acontecido, tá? Vocês vão me perdoar. Mas se aconteceu, foi extremamente isolado, porque... Não lembro, cara. Quem eu lembro que chegou perto de fazer o gol foi o próprio Atlético, que teve um lançamento e ali uma confusão na área, ali uma tentativa de finalização, se não me engano foi o Thiago Rodrigues que fez uma boa defesa. E aí depois a bola passa raspando do lado esquerdo, aliás, do lado direito da trave. O Atlético, com 1 a menos, esteve mais perto de ganhar o jogo do que o Goiás. Essa é a grande verdade. Mas, no fim das contas, ninguém conseguiu tirar o 1 do placar, né? Ficou no 1 a 1, o que mantém as duas equipes coladinhas ali, com 18 e 19 pontos, no meiuca da tabela. Não é bom pra ninguém. Bom pra ninguém esse resultado. Talvez pro Goiás, por ser um jogo fora de casa, talvez seja até um pouco melhor. Agora, falando de forma fria, porque se você analisar o jogo no contexto do que aconteceu em campo, o jogo foi muito ruim do Esmeraldino, tá? Muito. Foi muito ruim mesmo. Eu sei que pode ter até algum torcedor aqui ali que pode conseguir ver alguma coisa positiva, e é justo, pode ter tido alguma coisa, mas no contexto geral, o que o Goiás apresentou dentro de campo nesse jogo foi pobre. Pobre e sim, lastimável. Porque o Goiás já teve momentos melhores na competição, mas agora tá sentindo falta de jogadores. E o elenco tá cobrando preço. A parte física também cobra preço. Então, realmente foi um jogo complicado. Do lado do Atlético foi um grande jogo, tá? O Atlético fez um bom jogo. O primeiro tempo não foi tão bom assim. Teve a posse de bola, controle do jogo, mas pouca criatividade. O segundo tempo já foi um pouco mais agressivo, mais incisivo. Abriu um pouco mais o seu time, chegou mais pelos extremos. Então foi um pouco mais perigoso, inclusive, né, fez o seu gol. Poderia ter feito até mais naquele lance de pênalti e no lance com 1 a menos. O Atlético esteve mais perto de vencer a partida. Mas também tem que corrigir alguns pontos, como por exemplo a subida da marcação. Chegou um momento em que o Atlético estava totalmente sem cobertura. Não é à toa que o Wesley Garcia fez o primeiro gol, porque a cobertura defensiva inexistiu naquele momento. E claro, tem o mérito do lançamento, né? Se não me engano foi o Lucas Lima, né, quem fez o lançamento, posso estar enganado. Mas tem o mérito total daquele lançamento que encontrou o Wesley Garcia. Mas tem as correções a serem feitas. O Alex tem trabalho a fazer, não só para se manter na Série B, mas quem sabe para sonhar com uma briguinha pelo G6, porque né, tá todo mundo na briga ainda, incluindo o Goiás, mesmo com esse empate. Mas e aí, o que você achou do jogo? O que você, torcedor do Esmeraldino, viu dessa partida? Consegue pensar no que o Daniel Paulista precisa fazer para tirar esse marasmo técnico do Goiás que apresentou nessa partida? Como você melhoraria esse time do Goiás? Qual seria a sua escalação? Quem entraria no time? Quem sairia? O que fazer pro Goiás não passar sofrimento como foi nesse jogo? Que ele, em alguns momentos, correu riscos. E aí, o que você me diz dessa partida? Coloca aí nos comentários. E você, torcedor do Atlético, o empate em casa, copo meio cheio, copo meio vazio. Quando ficou com 1 a menos, né, o fato de ter sustentado esse empate, achou que foi algo positivo? E o que melhorar no Atlético para que ele tenha, digamos, mais segurança para fazer os gols? Porque é um time que cria eventualmente e até tem a posse de vez em quando, mas cria pouco. O que o Alex tem que mudar para esse time ser mais criativo e efetivo? Coloca aí nos comentários também a sua opinião. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Então peço que deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta como eu pedi, clica no botão hypar e se torna membro do canal. Olha, eu vou falar os benefícios aqui pra você, que são muitos, tá? Você se tornando membro, você vai ter acesso ao link com o canal do grupo Gather Futebol Clube. É o grupo do WhatsApp, onde você recebe notícias e agenda de jogos todos os dias, com jogos de futebol, vôlei, basquete, automobilismo, muitas informações pra você acompanhar, além de notícias 24 horas, tabela de jogos e esportes, como eu falei. Você tem também mercado da bola, notícias 24 horas, você recebe tudo lá no grupo. É um grupo com membros especializados em futebol, então você consegue trocar uma ideia bem bacana ali, entender bastante do momento do nosso futebol. Copa do Mundo tá rolando, tem todos os dias na Copa do Mundo, vai ter conteúdo exclusivo lá no canal. Você recebe até lances, informações, e você fica antenado, sabendo antes de todo mundo lá no grupo do Gather Futebol Clube. Além disso, tem um bolão rolando por lá também, você pode participar, vai ter premiação no final do jogo, no final do bolão, e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 3,99. E você ajuda o canal a continuar se mantendo. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.